Mecanismos de segurança. Os mecanismos de segurança são as soluções de hardware e software que tornam a política de segurança da informação efetiva. Ou seja, são os equipamentos, as soluções que buscam garantir a confidencialidade, autenticidade, integridade e disponibilidade dos recursos de acordo com o que já foi especificado na política de segurança. Então, a política de segurança diz que é proibida a utilização de e-mails externos, não pode dentro da empresa utilizar Gmail, por exemplo, o Yahoo, seja lá o que for. Então, um mecanismo de segurança seria o proxy, por exemplo, configurado para impedir que usuários internos acessem esses sistemas e, caso algum usuário tente acessar esses sistemas, que seja então criado um relatório indicando qual usuário tentou burlar a política de segurança. Então, o mecanismo são essas soluções, né, que podem envolver hardware e software, que implementam, fazem com que a política de segurança seja cumprida. Né? De nada adianta uma regra que eu não tenha um mecanismo que possa garantir que essa regra vai ser cumprida e que a tentativa de violação dessa regra seja detectada. Então nós temos basicamente dois tipos de mecanismos, né? Mecanismos para implantação de segurança física e mecanismos para implantação de segurança lógica. Para a implantação de segurança física, então, são os controles de perímetro, e aí vocês podem considerar como, né, portas, catracas, trancas, grades, né, qualquer coisa que faça com que uma pessoa não tenha acesso fisicamente a um perímetro de segurança mais elevada. Né? Também envolvidos na segurança física são os mecanismos para autenticação, então cartões, tokens, leitores biométricos, né? Para identificação de impressão digital, scanner de retina, esse tipo de coisa. Então são mecanismos que realizam o controle de acesso físico das pessoas aos recursos de TI. Para a segurança lógica, então, nós temos aqueles mecanismos de hardware e software, como firewalls, VPNs, softwares antivírus, algoritmos criptográficos, controle de acesso centralizado para logins, né, etc. Então, são as formas de se garantir a segurança lógica. Então, primeiro, considerando o acesso físico, aqui eu trago um exemplo da criação de 5 níveis de perímetros de segurança. Então, áreas de segurança divididas em 5 níveis dentro de uma instituição. Então, como é que a gente faz essa divisão? No nível 1, eu posso considerar, por exemplo, que é o nível de acesso público. Qualquer pessoa tem acesso a essa área de dentro da instituição, normalmente o saguão de um prédio ou uma área que tem acesso público, né? E possivelmente exista algum recurso computacional nessa área pública. Pode ser um totem com informações sobre a empresa, um terminal de consulta, alguma coisa assim. Então é importante que eu saiba que esse equipamento, esse recurso, ele está em uma área nível 1, então ele deve ser configurado e deve ter os recursos adequados à área de segurança na qual ele se encontra. Então eu tenho que considerar que esse totem, esse equipamento computacional, qualquer um pode entrar e pode mexer, pode ter acesso físico a esse equipamento. Para um segundo nível, então, eu tenho um nível de segurança baixa. Então, eu poderia, por exemplo, ter uma estação de atendimento numa recepção ou uma estação utilizada por algum funcionário que fica próximo a esse acesso público. Para passar do acesso público para esse nível 2, é necessário, então, algum tipo de autenticação. Então, pode ser um cadastro com foto, pode ser um crachá de visitante com registro do nome da pessoa, com RG. Então, eu tenho que criar as regras que definem como uma pessoa consegue sair do nível 1, do nível público, e adentrar no nível 2. Eu sei que uma pessoa no nível 2 pode, numa determinada situação,
ter acesso à estação de atendimento da recepção. Então eu tenho que criar os mecanismos necessários para que o comprometimento dessa estação não comprometa o meu sistema como um todo, né? Lembrem-se da tolerância a falhas, né? Então, o comprometimento de uma estação de nível 2 não deve afetar um equipamento de TI de um nível superior, né? Nível 3, um nível de segurança média. Por exemplo, estações de trabalho dos funcionários. Para que alguém consiga ter acesso a uma estação de trabalho de um funcionário, é necessário que essa pessoa seja identificada, seja funcionária da empresa, possua um crachá com um determinado privilégio, né, um smart card, alguma coisa, possivelmente alguma forma de leitor biométrico, alguma coisa assim. Então, para que alguém consiga colocar a mão no equipamento nível 3, é necessário que essa pessoa seja um funcionário da empresa, né, esteja no quadro de funcionários da empresa. Então eu tenho que garantir que somente pessoas com esse nível de privilégio possuam acesso a esses recursos. No nível 4 eu tenho aqui uma segurança, né, um nível de segurança alto. Então eu posso considerar, por exemplo, as estações de trabalho da equipe de TI. Então, normalmente a equipe de TI possui alguns acessos, né, privilegiados. Então, essas estações de trabalho, para conseguir ter acesso a essa estação de trabalho, não basta ser funcionário. Tem que ser um tipo especial de funcionário, e aí eu vou ter que criar algum mecanismo que identifique esse tipo especial de funcionário. Eu posso adicionar mecanismos biométricos diferentes, eu posso adicionar um teclado onde o funcionário tem que digitar uma senha, enfim. Eu vou adicionar mais recursos, fazendo com que uma pessoa, um funcionário da empresa que está no nível 3, não tem acesso ao nível 4, a não ser que possua esse privilégio. Eu também posso considerar que os meus recursos de rede, como switches, roteadores sem fio, os cabos de rede, também devem estar no nível 4, por exemplo. Então é bastante comum se entrar numa empresa onde, em instituições de ensino também isso é bastante comum, onde nós temos uma sala com pessoas trabalhando, né, e essas pessoas têm acesso a computadores, porém essas pessoas que estão dentro dessa sala não possuem acesso a um switch que está trancado dentro de uma caixa chaveada né, próximo ao teto, ou enfim, num local visível, porém com um acesso restrito, normalmente controlado por chave. Então se percebe dentro dessa sala que existem dois níveis de segurança. Um nível de segurança dos funcionários, que seria aqui no meu exemplo o nível 3, e um nível de segurança nível 4, que é o equipamento de rede, que é o switch. E essas pessoas que trabalham nesse ambiente não têm acesso a esse dispositivo de rede. Então, somente a equipe de TI tem acesso com a chave, ou enfim, aos recursos de rede. Então, eu preciso ter um portfólio de todos os meus ativos, de todos os equipamentos, e eu preciso definir cada equipamento a qual perímetro de segurança pertence. E eu preciso criar regras, como por exemplo, todos os equipamentos que pertencem ao nível 4 devem estar protegidos de chave, e essa chave só terá acesso à chave pessoas de determinados cargos ou de determinado nível de prioridade, determinado nível de privilégio, né? Então essas regras devem ser seguidas dentro da empresa. O último nível seria o data center, né? Segurança máxima, onde estão os servidores, né? O próprio pessoal da TI não precisa ter acesso, somente algumas pessoas devem ter acesso a esse perímetro físico, né? Então, dentro da sala onde ficam os servidores. Os backups de dados críticos também pertencem ao nível 5, estejam eles onde estiverem. Então, se eu tenho uma fita de backup de dados críticos e essa fita, esse nível 5 define que esses equipamentos devem estar protegidos de acesso de qualquer pessoa, né, a não ser determinadas pessoas. Então, somente esse grupo de pessoas deve ter acesso durante todo o ciclo de vida desses dados críticos. Então, minha fita de backup, ao sair do data center, e ela deve sair do data center,
para se proteger de situações como incêndios, enchentes. Então, no momento que ela sai desse data center, ela deve manter o nível de segurança físico e ser armazenada da maneira adequada, como definido no nível de segurança 5. Tá? Então, se deve criar uma outra sala que tem os mesmos recursos, os mesmos mecanismos de segurança do data center, por exemplo, num outro prédio, num outro local, mas essa fita deve ir, então, de uma forma segura, transitar entre esses dois locais, mantendo seu nível de segurança. Storage é a mesma coisa, enfim, todos esses equipamentos que ficam dentro do data center. A própria existência daquele aquário, daquela parede com uma janela grande de vidro, é uma forma de se manter a segurança física dos equipamentos, permitindo que os responsáveis pela TI tenham a visualização do que está acontecendo dentro do data center, sem precisar entrar na sala. Então, é também uma forma de se preservar a segurança física desses equipamentos. Só vai entrar dentro da sala dos servidores se for estritamente necessário. Aqui tem uma planta baixa de um exemplo enfim, uma instituição, uma empresa que possui alguns perímetros de segurança. E agora aproveitando o exemplo anterior, como é que essa planta baixa, como é que essa empresa está estruturada. Então, se definiu essa primeira área aqui como sendo uma área de acesso público, né, a gente consegue ver que essa área já possui, por exemplo, uma câmera, né, ela possui um sensor de presença, né, e aqui existe um leitor biométrico que é necessário para se entrar nessa outra sala. Então a gente já sabe que essa outra sala aqui, que é onde fica a equipe de segurança física, né, a guarda, né, essa sala, para entrar, precisa de um acesso com um leitor biométrico. Então essa sala está no nível de segurança separado. Para entrar por esse outro corredor, a gente percebe que a gente tem aqui um leitor de cartão. Então esse cartão pode ser, por exemplo, um cartão de visitantes. Então a pessoa entra aqui, ela está no perímetro 1, acesso público. Para ela sair desse acesso público do perímetro 1 para o perímetro 2, ela precisa necessariamente possuir um leitor, um cartão, né, no caso um RFID ou alguma coisa assim, que ela deve então passar nesse leitor. Ao conseguir esse cartão de visitante, por exemplo, ela tem acesso ao perímetro 2, né, ao nível 2 de segurança, onde existem aqui, né, são corredores, é um corredor, né, aqui tem uma área de banheiros, aqui tem câmera, aqui tem câmera, aqui tem câmera. Então, todos os corredores são monitorados por câmeras, então essa pessoa vai estar sendo monitorada o tempo inteiro. Aí nós notamos que ela tem acesso a essas outras salas, porém essas salas possuem portas e tal. Então a gente pode considerar que essas salas aqui, que são as salas onde as pessoas trabalham, né? Então a gente pode considerar que essas salas são salas nível 3, por exemplo. Para entrar dentro dessa sala, ela precisa de uma chave. Da mesma forma que para entrar numa instituição de ensino, para entrar num laboratório de informática, alguém tem que ter a chave para abrir o laboratório. Então a mesma coisa aqui. Dentro de cada sala existe um sensor de presença e as janelas, né, das salas, elas possuem então mecanismos de detecção de quebra de vidro, né? Enfim, tem um sistema de alarme aqui. Então todas essas salas a gente pode considerar como nível 3. Só tem acesso aos recursos de informática dessas salas, ou os recursos dessas salas, quem conseguir então entrar no nível público, conseguir um cartão de identificação e conseguir abrir essas portas aqui. Sendo que o tempo inteiro essa pessoa vai estar sendo monitorada, né? Para o próximo nível, o nível 4, a gente nota aqui que existem mais leitores de cartão. Então aqui o mesmo cartão que a pessoa conseguiu para entrar no nível 2 pode não funcionar para ela entrar aqui. E essa sala aqui também precisa de um leitor de cartão. Então para abrir essa porta precisa ter um cartão de acesso. Então nós temos essas duas salas como o nível 4, né? Então a pessoa, para entrar nessas salas, ela precisa que o cartão dela forneça esse tipo de acesso.
Da mesma forma, essas duas salas elas possuem, por serem de um nível de segurança superior, internamente elas possuem câmeras, né? Então as pessoas que entram nessas salas estão sendo monitoradas. Para entrar na sala aqui, que seria a sala da TI, por exemplo, ela precisa ainda de um leitor de cartão com teclado. Então não basta ter o cartão, ela precisa ter uma senha que libere o acesso. Então isso dá acesso, né, para o nível 5. É o mesmo leitor de cartão com teclado, né, da mesma forma dá acesso a essa sala da segurança. Então aqui a gente teria o nível máximo de segurança desse ambiente. Observem que em relação aos recursos de TI, se dá preferência para ambientes que não possuam janela, né, que sejam centralizados no centro, né, do espaço físico, justamente para impedir o acesso, né, para controlar o acesso físico a esses recursos. Um outro exemplo de mecanismo de segurança física são as salas cofre. A sala cofre é uma sala protegida contra fogo, né, incêndio, contra calor, umidade, impacto, explosão, balística, arrombamento, vazamento de ar. É um cofre, né, fechado, onde se coloca então o data center, onde se colocam os recursos computacionais mais importantes. Né? Essas salas, então, elas são construídas no centro das empresas para hospedar os recursos computacionais mais importantes. Né? Então, existe esse tipo de mecanismo, esse tipo de recurso, que permite, então, que se controle, principalmente o arrombamento, né? A entrada de pessoas, o acesso físico pelo teto, pelo piso, né? Por paredes, então, por janelas, tubulações e tal. Essas salas cofre, elas são construídas justamente para impedir esse tipo de acesso físico. Então, a implantação de segurança física. Como é que eu sei se eu estou implantando a segurança física da forma adequada? Bom, tem que existir previamente uma política de segurança física que faz parte da política de segurança da informação. Então, essa política de segurança física define as regras de qual é o comportamento adequado em relação às pessoas, né, no que diz respeito ao acesso físico aos recursos de TI. Então, quem pode ter acesso ao quê? O que se espera, como se espera que os funcionários se comportem em relação ao manuseio de mídias, ao acesso a servidores, acesso a data center, etc. Quem pode entrar onde, tipos de sala, níveis de segurança física, etc. Todos os ativos vão ser, então, classificados de acordo com um nível de segurança físico. Então, primeiro eu defino, né, os meus níveis de segurança, eu defino as regras, quem pode ter acesso, como esse acesso vai se dar, e aí eu pego todos os meus ativos e coloco eles, então, no nível de segurança adequado. Uma boa prática é sinalizar os perímetros de segurança, então com um cartaz de alguma cor, alguma coisa assim, para que os funcionários saibam em qual nível, em qual perímetro de segurança eles estão, para saber se eles não estão no lugar errado. Né? Então, o funcionário, enfim, a pessoa que trabalha dentro da empresa, deve o tempo inteiro saber em que perímetro de segurança ela está, né? Para então se comportar da maneira adequada. E claro, os limites entre os perímetros, né, entre os níveis diferentes, devem ser, além de sinalizados, devem contar com mecanismos de autenticação para garantir que somente pessoas autorizadas possam passar adiante, né, passar de um perímetro para outro. Né. Outra coisa importante é que deve-se ter a possibilidade a qualquer momento de realizar uma auditoria, né, para saber quem estava, quem fez o acesso, né, quem se autenticou, quem passou o cartão e passou de um nível para o outro. Então, quem entrou no data center, né, tal dia, tal hora. Quem passou pela catraca, tal dia, tal hora. Então, isso deve ser sempre possível, né, então deve ser registrado esses acessos. Ao mesmo tempo que o monitoramento também tem que ser possível. A qualquer momento, eu devo ser capaz de acessar as câmeras, por exemplo, ou ver um vídeo, né, gravado por essas câmeras de um determinado período de tempo, ou alguma coisa assim.
Bom, o que eu consigo fazer como atacante e tenho acesso físico? Né? Quando eu tenho acesso físico ao equipamento, que tipos de ataques eu posso realizar e o que eu posso comprometer? Bom, se eu tenho um acesso físico às mídias, por exemplo, de backup, ou a pendrives, ou a HDs externos, ou enfim, qualquer dispositivo físico capaz de armazenar informações, se eu conseguir acesso físico, eu posso roubar esses equipamentos. Né? A capacidade desses dispositivos está cada vez maior e, ao mesmo tempo, são dispositivos pequenos que eu posso, então, furtar ou até roubar. Né? Então, se deve cuidar a forma como nós armazenamos os dados nessas mídias, né? E esses dados devem sempre manter o mesmo nível de segurança definido na política. Então, se eu tenho uma informação que o nível de segurança dela requer que ela seja armazenada de forma cifrada, eu tenho que armazenar ela de forma cifrada numa mídia de backup, num pendrive, num HD externo, seja lá onde for. Né? Então, eu tenho que manter o mesmo nível de segurança durante todo o ciclo de vida de um dado. Se eu tenho acesso a um computador, eu posso abrir esse computador e levar o HD interno, por exemplo. Esse HD interno, né, eu posso ligar um computador e utilizar esse HD como um HD slave, ou seja, como um HD secundário, e aí eu vou ter acesso a todo o conteúdo desse HD. Então eu não preciso ter nome de usuário e senha do administrador, basta que eu leve o HD e monte esse HD, né, dentro de um outro equipamento para ter acesso a esses dados. Então, a única forma de se proteger os dados de um HD no qual o atacante terá acesso, a única forma de proteger esses dados é através do uso, então, de criptografia. Isso serve também para situações onde eu levo meu computador para alguém arrumar, por exemplo. Levo numa empresa que conserta computadores. Essa pessoa que vai ter acesso ao meu computador vai enxergar todos os dados que eu tenho dentro do computador. Então, empresas que terceirizam a manutenção de computadores têm que ter um cuidado especial em relação a que tipo de dado, que tipo de informação existe nesses computadores antes de mandar para o conserto. Que mais? Se eu tenho acesso a um computador, eu posso realizar um boot com uma determinada um sistema operacional, eu posso ter um pendrive com Linux ou com algum sistema operacional que me permita acessar esse computador com privilégios de administrador. Então eu posso realizar esse boot no equipamento. Eu posso simplesmente puxar o equipamento da tomada ou desligar o equipamento. Eu posso reconfigurar um serviço para se comportar de uma maneira inadequada. Né? Então eu posso fazer com que aquele equipamento pare de atender os clientes, eu posso quebrar o equipamento, eu posso realizar, né, causar danos físicos ao equipamento. Eu posso trazer um software malicioso junto comigo num pendrive ou alguma coisa assim e posso inserir esse software malicioso no equipamento se eu tiver acesso físico a ele. Se eu tiver acesso de administrador, eu posso criar uma conta de usuário. Então, eu posso fazer basicamente qualquer coisa no equipamento se eu tiver acesso físico a ele. Então, a segurança lógica ela serve muito pouco, ela é muito pouco efetiva no momento em que o atacante tem o acesso físico e tempo necessário para realizar um ataque. Tem um tipo de ataque que é bastante famoso, que é o ataque tem a ver com segurança física, mas tem muito mais a ver com cultura de segurança. Mas, enfim, dadas essas facilidades que a segurança física traz para o atacante, é muito interessante que o atacante consiga, por exemplo, instalar um software malicioso no equipamento. Então, esse ataque é conhecido como ataque do pendrive, onde o atacante pega um pendrive, instala um software malicioso e descarta esse pendrive, deixa esse pendrive próximo da porta de entrada de uma empresa. É muito provável que algum funcionário dessa empresa vá ver esse pendrive, vai pegar esse pendrive, né, vai colher esse pendrive do chão, vai levar para dentro da empresa e a tendência é que essa pessoa espete o pendrive no computador, instalando então o software malicioso que o atacante queria. Então o atacante se aproveitou da falta de cultura de segurança para fazer com que um funcionário da empresa instalasse para ele
um software malicioso porque essa pessoa possui o acesso físico a um perímetro de segurança que ele, atacante, não tem. Então, quanto mais autorizada for essa pessoa, mais dentro do perímetro físico, né, mais inserida dentro dos perímetros de segurança da empresa essa pessoa vai estar. Então, se o atacante der sorte e essa pessoa tiver acesso a um perímetro de segurança elevado, é muito provável, então, que esse atacante consiga instalar um software malicioso num recurso, né, num equipamento de TI interessante para ele. Tá? Em relação à segurança lógica, então. Em relação à segurança lógica, a gente utiliza os mesmos conceitos da segurança física, que é a criação, né, de perímetros lógicos. Então a gente tenta replicar a mesma estrutura da segurança física, porém agora criando perímetros lógicos. Então o objetivo é a proteção em camadas, porém agora camadas lógicas, utilizando mecanismos de hardware e software. Tá, mas como é que um atacante consegue atacar, né, um equipamento computacional sem ter acesso físico a esse equipamento? Só utilizando ferramentas, né, maliciosas, softwares e, enfim, utilizando ferramentas de ataque lógicas. Então, existem basicamente 4 formas de se realizar ataques sem que se tenha acesso físico ao equipamento. Ou se realiza através da instalação no alvo de algum tipo de software malicioso, e aí normalmente se faz com que o usuário do equipamento realize a instalação desse software. Então, aquele exemplo que eu dei há pouco sobre o pendrive é uma forma de se instalar um software malicioso na máquina. Eu não tenho acesso físico, então o meu alvo que faz a instalação para mim. Eu posso enviar por e-mail um software malicioso, né, um cavalo de Troia, dizendo para o usuário, olha, esse software faz determinada coisa. E por curiosidade ou, enfim, por ingenuidade, o usuário, né, dispara aquele anexo e instala um software malicioso. Eu posso criar um site, pode ser um clone de algum outro site, ou enfim, um site que faz com que o usuário acredite estar fazendo download de algo que ele deseja, e na realidade ele está fazendo download de um software malicioso. Eu posso inserir esse software malicioso numa distribuição de algum software pirata, por exemplo. Então eu me aproveito de um usuário que deseja um determinado software e não quer pagar o preço desse software. Eu posso inserir nesse pacote, né? Posso inserir, enfim, softwares maliciosos que faz com que o usuário, ao instalar aquele programa, instale junto algum software que vá realizar o ataque. Então, de alguma maneira, eu consigo convencer o usuário a instalar alguma coisa, a instalar um software malicioso sem que ele perceba. Né? Ele pensando que está fazendo uma coisa e na realidade fazendo outra. Uma outra forma de realizar um ataque lógico é me aproveitando, né? O atacante se aproveita de vulnerabilidades em alguns serviços de rede. Então, a estação-alvo, seja um servidor ou seja uma estação de trabalho, essa estação possui um software que utiliza a rede. Esse software possui uma vulnerabilidade e eu exploro essa vulnerabilidade através, então, de um software de exploração. A gente chama de exploit. Então, por exemplo, é um servidor web que usa uma versão de uma versão que possui uma vulnerabilidade. Então, eu me aproveito dessa vulnerabilidade para realizar uma invasão. Então, um equipamento que não possui nenhum serviço, que não tem nenhum servidor instalado e que não responde a nada na rede, né? É um equipamento que só tem clientes sendo utilizados, então uma estação de trabalho que não tem compartilhamento de arquivos, que não tem compartilhamento de impressoras.
é muito mais complicado eu fazer a evasão nesse equipamento. Então, via rede, se ela não tem serviço nenhum, eu não consigo invadir ela via rede. Se ela não atende, se ela não aceita nenhum pacote, se ela não aceita nenhum dado de rede, não tem como eu fazer a invasão via rede nesse equipamento. Né? Por isso que o mais comum ainda é a instalação de software malicioso, né? Principalmente para usuários comuns, né? Que utilizam estações de trabalho. Então é mais difícil eu fazer a invasão via rede numa estação de trabalho. Se ela não tem nenhum serviço, eu não tenho como fazer essa invasão. Normalmente as estações possuem algum serviço do tipo compartilhamento de arquivos, né, compartilhamento de impressoras, e enfim, esses serviços que por padrão já vêm instalados nas estações. Então eu posso tentar realizar a invasão através da exploração desses serviços. Um outro tipo é a infecção por verme. Né? Um verme, ele é um software que aproveita um serviço de rede vulnerável para se propagar. Então, da mesma forma que a exploração de vulnerabilidade em serviço de rede, o verme precisa que a estação-alvo possua um serviço vulnerável. Né? Então, a diferença básica é que a exploração ela é feita por um atacante que tem um alvo definido e ele executa um software para fazer invasão naquele alvo. Um verme faz isso de uma maneira automática. Então, é um software que busca na rede quem tem aquela vulnerabilidade, realiza a invasão e se copia para a máquina vulnerável. E a partir dessa máquina vulnerável, ele começa a procurar outras máquinas que possuem a mesma vulnerabilidade. Então, o verme ele caminha sozinho pela internet. Né? Então, se pode imaginar que estações que possuem vulnerabilidade, elas podem ser invadidas sem que o usuário perceba. Né? E a partir daí, aquela estação que foi invadida pode ser utilizada para invadir outras estações. Uma outra forma de se comprometer a segurança sem ter acesso físico é através da interceptação de dados na rede. Então, a utilização de sniffers para capturar o tráfego. Nesse caso, o atacante precisa estar num ponto da rede por onde o tráfego passa. Então, ou ele está na mesma subrede que o alvo, ou ele está em algum ponto na internet pelo qual aquele tráfego está passando. Então, assim, das formas de comprometimento lógicos, o mais comum é a instalação de software malicioso, principalmente para usuários de estações de trabalho, né? E exploração de vulnerabilidade em serviços de rede e verme para servidores, né? Para equipamentos que possuem serviço em execução e esse serviço está vulnerável de alguma maneira. Então, são essas as formas que a gente tem para comprometer a segurança quando a gente não tem acesso físico ao equipamento. Então, o que se precisa pensar em relação a isso? Bom, se eu garantir que o meu equipamento possui somente serviços atualizados em relação à vulnerabilidade, ou seja, eu não tenho nenhum serviço com uma vulnerabilidade conhecida, se eu não executo nenhum software que possa ser um software malicioso, se eu não abro anexos perigosos e tal, eu já estou seguindo um caminho pelo qual eu vou conseguir manter esse equipamento, esse servidor ou essa estação num estado seguro, né? num nível de segurança mais adequado. Então, como é que eu chego nesse nível de segurança? Eu preciso garantir que a instalação do meu sistema foi feita de maneira o mais seguro possível e eu preciso manter esse estado seguro por todo o tempo de vida desse equipamento. Então, como é que eu faço uma instalação segura? A primeira coisa é obtendo a mídia de instalação do meu sistema operacional de forma confiável. Então, né, não pode ser uma mídia pirata, não pode ser uma mídia que eu baixei de algum site qualquer. Então, eu preciso garantir que eu estou utilizando a mídia de instalação ou os arquivos de configuração de instalação corretos.
né? No caso de download de internet, né? Eu quero instalar um Linux, por exemplo, alguma coisa assim. Como é que eu faço para garantir que essa informação está correta? Vamos dar uma olhada aqui. Então aqui, download Ubuntu Server 14043 LTS, clica no download, então ele vai baixar. Tá, vai iniciar o download agora. Bom, como eu faço para ter certeza de que essa mídia, né, esses arquivos que eu estou baixando, eles não foram comprometidos, ou seja, não foram alterados por um atacante? Eu busco aqui, ó, Ubuntu Server MD5 ou Ubuntu, por exemplo, né, por esse nome, e ele vai me apresentar aqui um cálculo matemático que é feito em cima de todos os bits que pertencem à ISO, né? Então toda a ISO é feito um cálculo matemático em cima dela e esse cálculo fornece, né, gera esse resumo matemático. Então, por exemplo, aqui o 14043 server, esse aqui que eu estou baixando, né? Na verdade eu já tenho uma cópia dele aqui, mas vamos lá. Então o que eu preciso fazer? No Linux, tá? Eu preciso calcular o MD5 SAN do Ubuntu Server, né, 14043 Server, e o resultado disso, que é esse valor aqui, tem que ser exatamente igual a esse valor aqui. Vocês percebem que deu o mesmo número. Significa que esse ISO é exatamente o ISO que o Ubuntu, né, que a empresa desenvolveu. Então eu tenho a garantia de que não houve uma violação, não houve uma quebra de integridade nesses bits. Então essa mídia eu posso utilizar, né, eu posso confiar nessa mídia para realizar a instalação desse servidor. Então, com os arquivos de instalação, né, obtidos de uma maneira segura, eu então pego o meu equipamento, retiro ele da rede, né, o equipamento está zerado, e eu instalo então aquele sistema operacional, enfim. Eu utilizo aquela mídia para a instalação do sistema operacional sem que o equipamento esteja na rede. Por que o equipamento não pode estar na rede? Porque existe a possibilidade do sistema operacional estar vulnerável a algum tipo de ataque e a minha rede está infectada com um verme, por exemplo, que no momento que eu acabo a instalação do sistema operacional, eu já tenho a invasão acontecendo. Então existe a possibilidade do sistema ser comprometido logo depois, né, logo após a finalização da instalação dele. Então eu retiro o equipamento da rede e instalo o sistema operacional. Depois de instalar o sistema operacional, eu vou então remover do sistema operacional tudo que eu não preciso, principalmente em relação aos serviços. Então, se o sistema operacional tem um compartilhamento de arquivos, eu não quero usar compartilhamento de arquivos, eu vou retirar aquilo. Então vou manter apenas os serviços mínimos, né, necessários para aquilo que eu quero que aquele serviço, né, que aquele servidor opere. Eu vou pegar todos esses serviços então que eu deixei instalados, que é o que eu quero utilizar, e eu vou configurar, mas eu vou configurar da maneira adequada cada um deles. Então eu não vou simplesmente instalar e deixar a instalação padrão. Eu vou analisar cada um dos parâmetros de configuração e vou configurar cada um deles cuidadosamente para deixar o sistema exatamente como eu quero que ele se comporte. Depois disso, eu vou verificar se aqueles sistemas possuem vulnerabilidades e se é necessário aplicar algum patch de segurança nesses sistemas. Se for necessário, eu aplico os patches e deixo os sistemas na versão mais segura, na última versão segura deles, né, de cada um deles.
Depois que isso estiver feito, então eu tenho uma máquina com o sistema operacional instalado da maneira correta, com serviços configurados da maneira correta e limitado somente ao essencial, eu passo então para a instalação de algum sistema de prevenção de software malicioso do tipo um antivírus, alguma coisa assim. Um firewall de host, se for necessário, né, para manter aquele equipamento, enfim, protegido contra software malicioso. Com esse equipamento todo configurado, eu realizo uma cópia de segurança dia zero para não precisar repetir esse processo. Então, se eu fiz o processo da maneira correta, eu faço uma cópia de segurança dia zero e eu armazeno essa cópia de segurança, onde, caso seja necessário eu instalar novamente aqueles serviços, eu posso me aproveitar dessa mídia, né, desse backup, para ter um sistema configurado com o sistema operacional correto, com o mínimo de serviços instalados, já com os serviços configurados direitinho, etc. Então eu consigo fazer um dia zero. Então qualquer coisa que acontecer no sistema eu consigo restaurar ele para esse estado e aí eu posso pegar e, se for o caso, só jogar o backup de dados para cima dele e eu vou ter então o meu sistema de produção que foi comprometido ou alguma coisa assim. Eu coloco então esse sistema em produção, adiciono os dados, né? E aí o que eu preciso fazer para manter o nível de segurança desse sistema? Eu preciso monitorar o uso dos recursos para ver se os recursos estão sendo utilizados conforme previsto. Então, utilização de processamento, utilização de memória, utilização de disco, etc. Isso já me revela situações de sobrecarga, né, maliciosa ou não. Então eu consigo prever a necessidade de novos recursos, eu consigo ter ações proativas em relação ao consumo de recursos. Eu faço monitoramento dos serviços, como os meus serviços estão se comportando, o que eles estão utilizando dos recursos da máquina, cada um dos serviços. Então o que um servidor X está utilizando de memória, de disco, etc. Eu realizo o acompanhamento periódico dos logs, né, dos registros. Então, né, todos os dias vai lá, dá uma olhada nos logs, vê o que aconteceu, né, se tem alguma mensagem de erro, se tem algum comportamento anômalo, alguma coisa assim. Realizo uma auditoria periódica, então, de todo o sistema. Então, de tempos em tempos, né, faz uma varredura em toda a configuração em busca de qualquer problema, de qualquer situação anômala. Realizo atualização de antivírus também de maneira periódica, de preferência de maneira automática. Né? Cópia de segurança periódica, é óbvio. Né? E também mantenho sempre a busca, né, a pesquisa em relação a novas vulnerabilidades naqueles serviços. Né? Então, sempre buscar em sites, né, onde se existem novas vulnerabilidades nos serviços que eu instalei. Tá? Um site bom para fazer isso é o CERT. Né? Vamos dar uma olhada no CERT. O site do CERT, www.cert.org, é o Computer Emergency Response Team. Tá? Eles recebem notificações de vulnerabilidades descobertas, né? Então, a pessoa, quando ela descobre uma vulnerabilidade, quando alguém descobre uma nova vulnerabilidade, testando ou por algum motivo, o ideal é que não se espalhe isso pela internet, porque existe uma vulnerabilidade que não foi endereçada ainda, não foi tratada ainda. Então, o correto existem meios de comunicação com esse CERT, se envia, então, para esse conjunto de especialistas em segurança, se envia a descrição da vulnerabilidade, eles vão testar para ver se a vulnerabilidade realmente existe, e eles vão entrar em contato com o fabricante ou com o desenvolvedor do sistema vulnerável e vão, enfim, dar um tempo para que esse fabricante, esse desenvolvedor, crie um patch de segurança. Depois desse tempo, o CERT vai publicar isso. Existindo ou não uma cura, tá? Existindo ou não um patch de segurança, o CERT divulga, olha, tal sistema é vulnerável, né? E aí, se existir um link, se existir um patch de segurança, ele vai fornecer o link.
Então, por exemplo, aqui tem algumas vulnerabilidades. Aqui para que se faça a notificação de uma vulnerabilidade. Aqui, Trend Micro, Deep Discovery, não sei das quantas. Tá, Cisco aqui. Vamos pegar esse da Cisco. Vamos ver que vulnerabilidade é essa. Então tem uma vulnerabilidade e tal. Aí tem um overview, tem uma descrição, o impacto, a solução. A Cisco lançou um update, tarará, tem aqui a notificação da Cisco. Se a gente clicar aqui, a gente vai para o site da Cisco, que vai descrever aquela vulnerabilidade e tal. Enfim, tem que fazer um login. Bom, o pessoal da Cisco não quer fornecer muitos dados, não. Mas o pessoal do CERT fornece tudo, tá? Eles descrevem todas as vulnerabilidades. No Database Home, então se vocês quiserem ir direto, é www.kb de Knowledge Base, né? Base de conhecimento, cert.org/vulns. Vocês têm aqui as últimas vulnerabilidades, tá? Então aqui tem Trend Micro, tem aquele da Cisco, tem até de carros, da Chrysler, Vamos ver. Ataque remoto para veículos, Aqui os carros que são vulneráveis, olha só. Então, claro, isso aqui é diferente, né? Porque envolve carros e tal. Diferente que eu digo enfim, tem uma série de referências e tal. Bom, vamos pegar uma vulnerabilidade de software. E assim vai, se vocês pesquisarem, né? Por vulnerabilidade, Adobe Flash, ActionScript, um bitmap, o Adobe Flash Player contém uma vulnerabilidade no ActionScript 3, bitmap data. Permite que um ataque não autenticado, remoto. Então, o atacante manda um bitmap, pelo que eu estou entendendo aqui, manda um bitmap e quando se abre o bitmap no Adobe Flash Player, dentro daquele bitmap tem algum código que vai ser executado. Aí, Flash Player, tarará. Então, o administrador, ele tem que, todos os dias, acessar esse site e ver, isso aqui é 18 de agosto, é o dia que eu estou fazendo o vídeo, né? Hoje mesmo eu vou lançar esse vídeo. Então, 18 de agosto, 17 de agosto e tal. Então, todos os dias ele tem que vir aqui e tem que ver se tem alguma vulnerabilidade de algum sistema que ele está utilizando, né? Se existe essa vulnerabilidade, qual o patch de segurança que ele deve aplicar, então. Em relação aos patches, a gente nunca aplica patch de segurança ou atualização de versão em ambiente de produção. A gente sempre realiza testes com os patches de sistemas. Alguns patches de segurança podem interromper o serviço e podem trazer problemas para o ambiente de produção. Então a gente sempre cria um clone do ambiente de produção, aplica o patch de segurança, aplica a atualização, analisa, faz uma auditoria para ver se o sistema continua se comportando da maneira adequada e só depois que se tem a certeza que aquele patch de segurança não vai trazer prejuízo ao serviço, aí a gente pode então aplicar o patch no sistema de produção. Uma coisa muito interessante em relação a esse tipo de ambiente, esse tipo de preocupação, é a virtualização. Com a virtualização é muito fácil eu criar snapshots, né? Criar versões de serviços, criar cópias de estado de serviços, no qual depois de eu alterar o serviço eu posso voltar atrás, eu posso fazer um rollback. E também é muito fácil eu criar clones de serviços para testar patches de segurança. Então a virtualização ela traz uma série de vantagens em relação à manutenção do estado seguro dos meus sistemas.